Se segure na cadeira, porque hoje eu vou te contar a história de um africano que chegou aqui na ilha de Taparica escravizado e se tornou a primeira divindade afro-brasileira da história. Marcos chegou no Brasil escravizado e foi batizado aqui, na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, em dezembro de 1834. Esse é o primeiro registro que temos da presença dele aqui no Brasil. Como eu disse, ele chegou na condição de escravizado, mas não é assim que ele vai morrer. Marcos passaria 15 anos na escravidão. Durante esse tempo, ele atuou como barbeiro, não cortando o cabelo, fazia pequenas cirurgias, arrancava dentes, etc. Conseguiu juntar dinheiro, e não pouco dinheiro, 900 mil réis foi o preço que ele pagou à viúva de José Teodoro Pimentel, o seu antigo senhor, comprando assim a sua liberdade. E não para por aí. Em 1853, 4 anos após comprar a própria liberdade, foi a vez de Marcos comprar a liberdade do seu filho, também chamado Marcos, que mais tarde passaria a se chamar Marcos o Novo. Pagou 150 mil réis pela liberdade do seu filho e apresentou a carta de liberdade ao padre, na pia de batismo, para que seu filho não tivesse a vida de escravizado. Em 1860, já livre do cativeiro e também após de ter libertado o seu próprio filho, se tornou um homem de prestígio e tinha várias casas aqui no centro de Taparica. Dentre elas, essas duas casas aqui, a 19 e a 21, aqui na Rua dos Patos. Marcos era tão importante e tão relevante no seu tempo que durante muito tempo, essa ruazinha aqui do lado, ó, passou a se chamar Beco do Africano Marcos Teodoro Pimentel. Essa referência foi utilizada inclusive em documentos da época. Marcos se tornou uma das figuras mais conhecidas e mais importantes da cidade de Itaparica. E é nessa década de 60 que ele vai contrair um segundo casamento com uma africana, também africana, chamada Raquel. Desse casamento com a africana Raquel, vão nascer 2 filhos, José Teodoro Pimentel e Flora da Trindade Pimentel. Se, para se livrar da escravidão, Marcos atuou como barbeiro, sendo um médico e fazendo pequenas cirurgias, nada indica que ele tenha continuado nessa profissão durante a sua liberdade. Fato é que ele passou a caçar baleias, a principal atividade econômica da ilha de Taparica. Esse prédio aqui atrás de mim, por exemplo, é uma armação de baleias, hoje Centro de Cultura e Artesanato da ilha de Taparica. Mas Marcos, ele se tornou um empreendedor. Ele também comprou esse prédio aqui, o Bar de Joanito Marvado, que inclusive é seu descendente direto. Este imóvel, comprado por Marcos, permanece na mão dos seus descendentes até hoje, bem na Praça da Quitanda, no centro histórico de Itaparica. O seu segundo filho, José Teodoro Pimentel, seguiu um caminho um pouco diferente. Ele se tornou Balé Xangu do Ilê Afunjá, e ele também é pai de Mãe Ondina de Oxalá, neta de Marcos e quarta líder espiritual do Ilê Afunjá, em Salvador. Outra coisa importante, que José Teodoro Pimentel, como outros negros em sua época, para fazer parte da sociedade, para se inserir no contexto social dos brancos, se tornou membro da Irmandade de São Lourenço. E hoje, ele e a sua esposa estão sepultados aqui, no centro da igreja de São Lourenço, bem próximo de Ubaldo Osório Pimentel, possivelmente parente direto daquele que foi um dia senhor, dono do seu pai, Marcos o Velho. Em maio de 1881, já perto do final da sua vida, Marcos decide fazer uma extraordinária viagem de retorno à África. Ele pega um navio em Salvador e vai direto para Lagos, na Nigéria. Lá, possivelmente descobre de que família ele pertencia e qual era a sua ancestralidade. E ao retornar, em novembro deste mesmo ano, ele traz o assentamento de Babá-Olocotum, iniciando no Brasil o culto, hoje patrimônio nacional, dos Egunguns, o culto aos ancestrais, que vai se estabelecer em sua fazenda, que pertencia a ele e aos seus filhos, no Tuntum, no Alto da Bela Vista, que é para onde a gente vai agora contar como, após a sua morte, ele se torna uma divindade. Foi aqui, na fazenda Tuntum, adquirida por Marcos e por sua família, onde ele trouxe o assentamento de Babá-Olocotum e fundou aqui a casa, o terreiro do Tuntum. Como você pode ver, fundada em 1850, a mais antiga casa de Egungun do Brasil. Marcos, ao morrer,
se tornou Babá Choadê, o primeiro ancestral, a primeira divindade afro-brasileira cultuada aqui no Brasil. Seu filho, Marcos o Novo, se tornou Babá Olu, e ambos são cultuados até hoje aqui na ilha de Itaparica.